As negociações de paz na Ucrânia colocam em risco um conflito global de 10 mil quilômetros de distância. É um estado bem conhecido que a história tende a se repetir, não é verdade? E sem exagero algum. Da última vez que algo parecido aconteceu, estivemos à beira de um apocalipse nuclear. Muito provavelmente, a grande maioria de nós nem teria nascido se as coisas tivessem dado errado naquela época. Estamos falando de um período em que a humanidade chegou tão perto da extinção que bastaria um dedo no botão errado para apagar tudo. E agora, 6 décadas depois, os sinais são perturbadoramente familiares. Os mesmos jogos de poder, as mesmas movimentações militares, a mesma arrogância de quem acha que pode redesenhar o mapa do mundo na base da força, só que dessa vez temos mais atores, mais armas, mais interesses cruzados e aparentemente menos sabedoria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe seu like, comentário para ajudar no engajamento, se inscreva no canal para continuar acompanhando nossos vídeos e ative o sino das notificações. 63 anos atrás, o Caribe se transformou no epicentro de uma crise que quase acabou com a civilização. Estamos falando da crise dos mísseis em Cuba, que durou 13 dias. Apenas 13 dias. Mas foram suficientes para que famílias inteiras construíssem abrigos nos quintais, para que crianças aprendessem a se esconder debaixo das carteiras escolares, como se isso fosse salvá-las de uma bomba atômica, para que líderes mundiais olhassem nos olhos uns dos outros e medissem quem piscaria primeiro. O mundo ficou paralisado de medo. E foi por um triz, por um fio de negociação de última hora, que essa catástrofe foi evitada. Não foi planejamento brilhante, foi sorte. Eu diria que foi providência divina. Foi o tipo de desfecho que não podemos contar que se repita novamente. E agora, olhem para o que está acontecendo. A Operação Lança Sul, que foi anunciada pelos Estados Unidos agora em meados de novembro, oficialmente tem o objetivo de combater o narcotráfico. Mas vamos ser honestos aqui. Ninguém desloca o grupo de batalha do porta-aviões USS Gerald R. Ford do Mediterrâneo para o Caribe apenas para interceptar carregamento de cocaína. Ninguém organiza a maior concentração de forças expedicionárias americanas desde a invasão do Panamá de 1989 para fazer operações antidrogas. O que está acontecendo ali é algo muito maior, muito mais perigoso e muito mais consequente do que qualquer porta-voz do governo vai admitir publicamente. Entre os dias 16 e 21 de novembro, militares americanos realizaram exercícios conjuntos em Porto Rico, praticamente na porta da Venezuela. Quando você combina isso com a chegada de um porta-aviões nuclear, com a mobilização de forças especiais, com os discursos cada vez mais belicosos vindos de Washington, o quadro que se forma é praticamente inequívoco. Estamos diante de uma possível intervenção militar contra o regime de Nicolás Maduro. E as opções que estão sendo consideradas vão desde operações cirúrgicas até um assalto anfíbio completo, possivelmente com apoio de forças aliadas na Colômbia. Isso não é teoria da conspiração. Isso está sendo discutido abertamente em ciclos de defesa de política externa. Alguns analistas alertam que uma intervenção na Venezuela poderia arrastar os Estados Unidos para um conflito prolongado, especialmente se os militares venezuelanos permanecerem leais a Maduro. Eu não acredito nisso, eu acredito que eles caiam logo. Mas os analistas dizem que sim. E pior, eles ainda dizem que poderia provocar uma reação da Rússia, da China e do Irã, os principais parceiros do regime chavista. Segundo esses analistas, seria a crise dos mísseis de Cuba versão 2.0, só que dessa vez com mais jogadores, mais variáveis e muito mais potencial de sair do controle. Eu acho isso muito improvável de acontecer, mas é uma chance real. Sou a favor da intervenção americana em solo venezuelano para acabar com a ditadura sanguinária de Maduro. Mas existem riscos. Por mínimos que sejam, são riscos reais. Se o Irã, se a China e a Rússia intervirem. É verdade que as circunstâncias de hoje diferem das de 1962.
A China, apesar de sua retórica, tem demonstrado relutância de desafiar os Estados Unidos fora de suas áreas de interesse imediato. O Irã ainda lambe as feridas de confrontos muito recentes. Quanto à Rússia, embora mantenha conselheiros militares na Venezuela e tenha fornecido sistemas de defesa aérea, sua presença ali não acompanha nem de longe o aparato soviético em Cuba. Naquela época, foram mais de 40 mil soldados, 36 mil mísseis balísticos e mais de 170 ogivas nucleares. O que existe hoje na Venezuela é apenas uma fração minúscula disso. Mas é aqui que está o problema. A situação pode escalar rapidamente. Acho improvável, mas pode acontecer. E o gatilho para essa escalada pode não ser o Caribe, mas a 10 mil quilômetros de distância, nas negociações sobre a Ucrânia. Porque tudo está conectado. Cada movimento em um tabuleiro afeta o outro. E o Kremlin sabe jogar esse jogo como poucos. Cuba permanece como aliado mais provável de socorrer Maduro. Desde os tempos de Hugo Chávez, as relações entre Havana e Caracas se fortaleceram em todos os níveis. Cooperação de segurança, inteligência, treinamento militar. Conselheiros cubanos ajudam a manter o regime venezuelano de pé. Em uma crise, Cuba poderia enviar forças especiais, voluntários com experiência de combate, equipamentos da era soviética. Isso seria suficiente para prolongar uma resistência guerrilheira, em tese. Seria suficiente para transformar qualquer intervenção americana em um pesadelo logístico e político, em tese. Mas é possível. Mas o verdadeiro prêmio pode não ser a própria Cuba. Pode ser algo muito maior. Aquela ilha que há mais de 60 anos representa uma pedra no sapato geopolítico dos Estados Unidos e de quem defende a democracia, faz muito barulho. Se Washington decidir usar a Venezuela como trampolim para pressionar a Havana, estaremos entrando em um território extremamente perigoso, por mais a favor que sejamos da intervenção americana na Venezuela. Há um risco real. Porque a Rússia investiu pesadamente nas últimas décadas para restabelecer a sua influência em Cuba. Vladimir Putin não vai simplesmente entregar essa posição estratégica. E as possíveis respostas russas incluem cenários que deveriam tirar o sono de qualquer pessoa sensata. Reativação de bases militares na ilha. Deslocamento de mísseis de longo alcance. Uma nova crise de mísseis, dessa vez com armas muito mais avançadas e destrutivas. E é exatamente aqui que a guerra da Ucrânia entra na equação de forma decisiva. O plano de paz de 28 pontos que vazou posteriormente foi reduzido para 19, foi divulgado no auge da crise venezuelana. Vocês acham que isso é uma coincidência? Eu não. Talvez até seja. Mas as negociações sobre a Ucrânia têm implicações diretas sobre como a Rússia vai reagir a pressões americanas em outras partes do mundo. Se Moscou sentir que está sendo pressionado demais no leste europeu, pode decidir criar problemas no Caribe. Se sentir que está conseguindo concessões na Europa, pode ficar com mais ousadia em outras frentes. Tudo está interligado, de uma forma ou de outra, e de um jeito em que cada decisão pode se tornar potencialmente explosiva. E aqui eu preciso ser absolutamente direto e sincero com você sobre algo que me incomoda profundamente. A Ucrânia, ela está sendo tratada de forma escandalosamente injusta em todo esse processo. Estamos falando de um país que foi invadido, não provocou ninguém, não ameaçou ninguém, simplesmente existia, tentando construir o seu próprio caminho, tentando se aproximar do Ocidente, tentando ser uma democracia funcional. E por isso ela foi atacada. Por isso teve suas cidades bombardeadas, sua infraestrutura destruída, seus cidadãos massacrados, suas crianças sequestradas e levadas para território russo. E agora, depois que tudo isso está acontecendo, depois de resistir heroicamente por anos, a Ucrânia é pressionada a fazer concessões, a se curvar, a aceitar termos ditados pelo seu próprio agressor. Isso é moralmente obsceno. Não existe outra palavra. É como se a vítima de um estupro fosse obrigada a se sentar à mesa de negociação
com o seu agressor para discutir em quais dias da semana esse agressor poderia visitá-la. É como se o assaltante, depois de invadir a sua casa e matar membros da sua família, fosse convidado a negociar quais cômodos da sua casa ele poderia ficar. A inversão de valores aqui é tão grotesca que desafia qualquer senso básico de justiça. Os termos que estão sendo discutidos são humilhantes para a Ucrânia. Limitação do efetivo militar ucraniano para 600 mil soldados, proibição de tropas estrangeiras em território ucraniano, restrições à sua adesão à OTAN. E quem impõe essas restrições? Quem está impondo essas condições? O país agressor. O país que violou todas as normas de direito internacional. O país que cometeu crimes de guerra que já são documentados. O país que usa estupro, tortura e fome como armas. Esse país agora dita as regras do jogo. E o mundo democrático, que deveria estar ao lado da vítima, parece mais preocupado em encontrar uma saída rápida que permita todos declararem vitória e seguirem em frente. Não, nós temos que acabar de qualquer jeito com a guerra e acabou. Por um lado, até entendo, mas isso é muito perigoso. O povo ucraniano realmente está exausto. Isso é inegável. Anos de guerra destroem não apenas a infraestrutura, mas também o tecido social, a saúde mental coletiva, a esperança das famílias que foram despedaçadas. Os estados bálticos, a Polônia, a Moldávia, a Geórgia, todos esses países olham para o que acontece com a Ucrânia e se perguntam se eles serão os próximos. E se a gente analisar todo o contexto do que está acontecendo agora, se não existissem armas nucleares de destruição em massa como se tem hoje, muito provavelmente já estaremos na Terceira Guerra Mundial.